A educação ganhou os holofotes no país e em Minas depois dos anunciados cortes de verbas para o setor. O governo Zema reduziu a menos de 30% os recursos da FAPEMIG. Na Assembleia, os deputados reagiram com a criação de uma frente em defesa da ciência, tecnologia e pesquisa. O governo Bolsonaro, por sua vez, promete reduzir em 30% os recursos das universidades federais. Outro ponto é o impacto da reforma da Previdência sobre os professores. Sobre esses assuntos, eu converso com o deputado Betão, do PT, que é professor, sindicalista e vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia aqui na Assembleia. Bem-vindo, deputado. Obrigado, Vivian. Deputado, para a categoria, para os professores, o que o senhor destacaria das mudanças que tornam essas mudanças tão criticadas pela categoria e que tem, inclusive, reação dentro do próprio Congresso Nacional a elas? Com relação à reforma da Previdência. Sim, com relação à reforma da Previdência. Uma das categorias que mais perde, né, com a reforma da Previdência, porque ele praticamente iguala, além de perder a aposentadoria especial, né, ele coloca nas mesmas condições, né, professoras e professores, e com os demais trabalhadores. A que mais perde, inclusive, é a professora. E normalmente a mulher ela tem já uma dupla jornada, no caso de professora, às vezes uma tripla jornada, e ela vai ter que trabalhar aproximadamente mais 7 anos, né, do que está previsto atualmente. Tem uma alteração na idade. Alteração na idade, até para 62 anos. Né? E para poder receber uma aposentadoria integral, né, ela teria que ter os seus 40 anos de trabalho, de contribuição, né, com 62 anos de idade. Né? Sendo que no bojo disso vem também a discussão sobre a conformidade do que vai ser pago na hora da aposentadoria, porque hoje você recebe uma média de salário, né, dos 90 maiores salários, né, e pela proposta que foi apresentada, 80% da média de todos os salários. Isso em geral para os trabalhadores, mas que atinge também os profissionais da educação. Então seria 80% de todos os seus salários, né? Não teria mais aquele dispositivo que vai retirar os salários mais baixos da sua conta, né? Então isso joga para baixo ainda a aposentadoria. Os cálculos são terríveis. Com esses dados, com esses cálculos, né, se passar, de que forma impacta, por exemplo, na produtividade? Nós sabemos que o professor ele tem uma jornada, o professor que está em sala de aula, há inclusive na reforma uma diferença entre o trabalhador da educação e o professor. O professor que não estiver em sala de aula é tratado de um jeito e o que está de outra, não é isso? Isso, isso de certa forma já existe, por exemplo, uma coordenadora pedagógica, uma diretora escolar, por exemplo, ela não teria como estar. A diretora escolar não. Sim. A diretora escolar na época do governo Lula foi considerado como tempo de aposentadoria especial. Mas há outros trabalhadores na escola que, como não trabalham diretamente dentro de sala de aula, ele não tem essa diminuição de 5 anos, né, no tempo que ele necessita para se aposentar nas regras de hoje. Então isso vai sendo modificado. Então essas pessoas vão para o regime geral, né, o que é considerado para todos os trabalhadores. Agora, o senhor com a experiência de professor, de sindicalista e de parlamentar mesmo, como é que o senhor vê o impacto disso para a vida pessoal do professor e para a produtividade dele? Ele como trabalhador, ele na condição de trabalhador, e na condição de cidadão, né? Que isso certamente, se ele vai trabalhar mais em condições adversas, vai ter impacto sobre a vida pessoal. A vida pessoal e, inclusive, talvez até na qualidade do ensino, porque é difícil para uma professora chegar aos 60, 62 anos, muitas vezes, numa sala de ensino infantil, por exemplo, até conseguir se sentar naquelas cadeirinhas, né, que são destinadas às crianças, que é o que ocorre normalmente numa sala de aula. Ou problemas de cordas vocais, né? Tanto tempo dentro de sala de aula para ela poder conseguir utilizar a voz. Nós temos muito problema de corda vocal
entre os profissionais da educação. Então, é um impacto, né, que vai sendo considerado. Nós conseguimos... Existem determinados municípios, às vezes um professor que consegue atingir, na regra atual, que consegue atingir o tempo de aposentadoria, os 25 anos, né, de trabalhos ininterruptos dentro de sala de aula, mas não tem idade para se aposentar, muitas vezes a gente já consegue retirar a pessoa e ela passa a ter trabalhos, né, considerados periféricos, né, ou de ajuda a outros professores, exatamente em função da necessidade, né, que ela tem de preservar a voz, que é um dos maiores problemas que a gente tem na categoria. Agora, a gente sabe que há uma reação que não é só da oposição no Congresso, mas existe uma movimentação dentro do Centrão, dos partidos do Centrão, que é favorável à mudança das regras que foram enviadas na proposta do governo Bolsonaro. Certo. O senhor está otimista, acha que pode haver uma mudança ou a categoria vai ter que se preparar para uma briga maior? Não, ela já está se preparando, né? Nós vamos ter uma jornada de luta já de paralisação dos trabalhadores da educação de todos os níveis, né? Do ensino infantil até o ensino superior, contra essa reforma da Previdência. Estou acompanhando a discussão do chamado Centrão, né? Mas que não tem tocado, acho que no principal problema dessa proposta de reforma, desse ajuste fiscal, como muitos têm chamado, que é uma mudança completa, que é a questão da capitalização individual. Porque a proposta que ele apresenta, o Brasil sai de um processo de uma previdência que ela é pública, uma previdência solidária de repartição entre gerações, em que aqueles que estão entrando no mercado de trabalho pagam para aqueles que estão se aposentando e vai para um regime de capitalização individual, uma espécie de uma poupança em que somente o trabalhador vai contribuir. A previdência privada, né? Como as sim, uma previdência privada, mas sem a participação, inclusive, dos patrões. O cálculo que está sendo feito pelo DIEESE, pelas centrais sindicais, hoje, por exemplo, um trabalhador de salário mínimo, ele contribui com R$ 78,00, o patrão contribui 2 vezes sobre esse valor, R$ 140,00, ele se aposenta com um salário mínimo. Na proposta que está vindo, nessa proposta, somente o empregado, isso é para poder entender a dimensão dessa proposta, somente o empregado vai contribuir com 10%, ou seja, R$ 100,00, e ele vai se aposentar com R$ 250,00. R$ 250,00. É o que aconteceu no Chile, por exemplo. Essa proposta, ela foi colocada, né? Ela foi aprovada no Chile há 40 anos atrás. No governo Pinochet. No governo Pinochet, governo de a base da força. Uma das pessoas, dos colaboradores dessa proposta é o atual ministro Paulo Guedes, ele que implementou isso lá, e está querendo implementar aqui. E hoje há uma taxa de suicídio gigantesca entre os idosos no Chile, porque não consegue sobreviver com aquele recurso que chega para ele. Deputado, o assunto Previdência é longo, né? Nós temos outros assuntos aqui importantes relativos à educação, então eu vou avançar com a conversa. Vamos falar um pouco sobre os cortes que foram realizados aqui no Estado para a tecnologia, ciência, tecnologia e pesquisa, para a FAPEMIG especificamente, que é a agência, né, estadual que, enfim, toca lá os projetos e redistribui os recursos para a pesquisa no Estado, né, para desenvolver pesquisas nas universidades do Estado. A FAPEMIG sofreu um corte, ela teria que receber 1% daquilo que 1% do orçamento do Estado, que seria em torno de 300 milhões. Esse corte ficou em 70 para o ano todo de 2019. E houve, então, uma movimentação aqui na casa, audiência pública, formação de uma frente, e essa frente da qual o senhor faz parte, integra a frente, não é isso? Sim. A frente, vamos dizer, é um movimento mais objetivo, né? A atitude mais objetiva no sentido de unir pessoas e tentar fazer alguma coisa em relação a isso. O senhor acredita que o governo pode ser sensibilizado e que tipo de estratégia será usada pela frente para tentar reverter essa questão da FAPEMIG? Ou não há
expectativa de reversão? Não, acho que há expectativa de reversão. Eu fiquei impressionado aqui porque foi uma frente criada com assinatura de 75 deputados, se eu não estou enganado, não sei se chegou a 76 deputados, que realizou esses dias, inclusive, um debate, uma audiência pública. Não, aliás, o lançamento da frente, né, que contou com a participação. Mas teve uma audiência antes de onde porque são várias audiências, exatamente. Então a expectativa é boa, né? Existe já um projeto de lei complementar, né, que foi apresentado para poder se garantir, né, que não haja esses cortes que como está ocorrendo, que eu acredito que vai ser aprovado, é um embate interessante que nós vamos ter. Então essa situação sensibilizou todos os deputados, quase todos os deputados de todos os partidos, né? Então acho que isso é positivo e acredito que pode ajudar, a casa pode ajudar a resolver esse impasse. O fato é que isso acabou juntando essa proposta, né, no corte da FAPEMIG com os cortes também do governo federal. Isso. Os 30% anunciados para o segundo semestre desse ano pelo MEC. Né? Então a frente parlamentar ela vai ter que acabar atuando nessas duas esferas, né, em conjunto, inclusive, e para poder auxiliar os congressistas nacionais que também são contra esses cortes. Então acho que ele tem um papel fundamental e nós vamos estar nessa briga. Agora, nós vimos aí no final da semana passada, se não me engano, eu já estou um pouco perdido em relação ao tempo, se eu estiver errado, me corrija. Mas nós tivemos os estudantes da Bahia foram duas manifestações, e no Rio de Janeiro, do Colégio Pedro II, e que juntou também diversas universidades, o UFRJ e reitores, né, se manifestando. Mas a pergunta quer dizer, depois disso, a gente não está vendo, não é visível nenhum tipo de manifestação pública, apesar de ter muita gente falando contra esses cortes. O senhor acredita que desse tipo de manifestação, da manifestação popular, pode surgir uma reação a essa determinação do governo? O senhor enxerga? Não, eu enxergo porque, Vivian, você citou essas duas manifestações, mas que ocorreram no fim de semana, se não estou enganado. Bom, acho não que foi no final da semana passada. Isso. Né? Isso. Mas na segunda-feira, em várias universidades, os estudantes estão se mobilizando e ocorreram assembleias, né? E que vão se juntar às grandes manifestações que devem ocorrer no dia 15 de maio, na área da educação, né? Promovida, como eu disse agora há pouco, né, dos professores, de todas as esferas, do ensino infantil até o ensino superior. E com essa nova medida tomada agora pelo governo Bolsonaro, desse corte à educação, então há uma movimentação crescente dentro das universidades que, no meu entendimento, vai chegar nas ruas por esses períodos agora e que vai atingir a população com certeza, né? Normalmente é assim que acontece. Então, as pessoas estão discutindo, né, sobre a questão dos cortes, porque quando você adquire um direito na educação, né, como uma pessoa que tinha acesso a uma ciência sem fronteira, um acesso a uma bolsa de estudo, um acesso a um curso de mestrado, de doutorado, e com esse corte ele começar a perder isso, com certeza as pessoas vão se mobilizar. O senhor acredita que os estudantes podem voltar a ter um papel que tiveram em outros momentos da história? Acredito e estou otimista com relação a isso. Mexeram num respiro. No plano federal, esse corte chega a 30%, mas a primeira manifestação foi em relação a 3 universidades especificamente, né? A Universidade da Bahia, a Universidade Federal da Bahia, a Fluminense e a UNB. Não é? E houve uma fala mesmo do ministro da Educação, fazendo uma crítica, dizendo que as universidades, os campi universitários estão sendo ambiente de balbúrdia, né? Usou a expressão balbúrdia.
Isso é uma provocação? É uma provocação, mas eu acho que é coerente com a linha política desse governo. Né? Um governo que tem como ideólogo uma espécie de Rasputin, né, da época do czarismo na Rússia antes da Revolução Bolchevique. É uma pessoa que se auto-intitula filósofo e que fica dando opinião lá da Virgínia e opiniões obsoletas. Né? Um ministro que segue esse tipo de autoproclamado filósofo, que é um economista e que não tem relação com a educação. O máximo de relação é trabalhar como economista numa empresa de ensino privado. Então ele não tem uma relação com o conhecimento que se produz dentro das universidades. E aí, depois ele transforma isso num corte geral para todas as universidades. Mas o que talvez a população não saiba é que o corte, ele não é só nas universidades, ele é um corte em todas as áreas. Aliás, a área que sofreu o maior corte é no ensino básico, 39%. E vai chegando nas outras áreas. Né? Então é um corte na educação. É um governo que elegeu a educação, elegeu os professores e os estudantes como inimigos. Né? Que quer acabar, por exemplo, com os cursos de ciências humanas, porque, segundo o entendimento dele, isso não dá retorno financeiro. Então é uma linha de raciocínio que nos remonta ao período do obscurantismo, que nós não podemos aceitar. Né? Então nós temos que tomar cuidado dessa forma. Mas o pior é que ele procura fazer uma chantagem ainda com os parlamentares ou com as próprias universidades com relação à reforma da Previdência, que se a reforma da Previdenciária que eles estão propondo for aprovada, eles podem voltar com os recursos. Não há a mínima necessidade disso, mesmo porque a Previdência ela não tem nenhum déficit. Ela não tem nenhum déficit. Eles estão calculando o déficit da Previdência com base na contribuição do empregado e do patrão. Como os patrões devem muita previdência e eles não cobram, eles não levam em conta a parte da Seguridade Social, das outras taxas, então eles alegam que há um rombo. Mas, na verdade, é para atender os interesses dos banqueiros. Eles querem botar a mão na Previdência brasileira. E, para conseguir isso, atacam a saúde, atacam a educação, principalmente a educação nesse momento. Não falando do mundo estudantil ou acadêmico, mas tentando olhar para a sociedade como um todo, o senhor está vendo a sociedade indignada ou preocupada com o que o senhor está dizendo? Eu estou vendo que as pessoas estão caindo a ficha. Né? É um governo que despenca em velocidade muito rápida, talvez o governo que vai perdendo credibilidade o mais rápido de toda a história do Brasil recente. Então acho que as pessoas estão começando a perceber, né, o que está acontecendo nesse país, que não era exatamente aquilo que... Eu não posso nem dizer que estava sendo prometido, porque nós não conseguimos ouvir as propostas que ele fazia. A única proposta que ele conseguiu falar em algum lugar é que o Brasil vai ter uma espécie de carteira verde e amarela, em que o trabalhador não vai ter direito a nada, não vai ter direito a férias, não vai ter direito a 13º, não vai ter direito a 1/3 de férias, nem a fundo de garantia. É salário seco. E, com certeza, a massa de trabalhadores brasileiros vai acabar migrando para lá, porque é um emprego que vai ser oferecido. Então, quando as pessoas começarem a perceber isso, né, como estão percebendo, né, acho que há uma tendência de modificar essa situação aqui no Brasil. Deputado, falando de emprego, vamos para um último assunto que eu tenho com o senhor, que na verdade não tem a ver com a educação, mas tem a ver com a situação do país como um todo, e que afeta especialmente a Zona da Mata, que é a ameaça de saída da fábrica da Mercedes da região de Juiz de Fora, afinal. O deputado é de Juiz de Fora, sim, não é isso? E a região está preocupada com isso, mas o Estado todo, né? Levando em consideração a situação que nós estamos vivendo, né? A economia extremamente decadente e uma situação financeira gravíssima. Como é que o senhor enxerga o impacto disso para o Estado, não é? E que notícias que o senhor tem sobre essa situação para nós? Então, nós fizemos uma audiência pública recentemente lá em Juiz de Fora sobre essa situação da Mercedes-Benz, a pedido, inclusive, do Sindicato dos Metalúrgicos de Juiz de Fora e região, porque houve um anúncio por parte até da própria Mercedes
da finalização da fabricação do caminhão Actros lá naquela planta, lá em Juiz de Fora. É possível transferência para São Bernardo do Campo. Além da retirada do que eles chamam de desembaraço das sprinters, que vêm da Argentina, passam por Juiz de Fora, e de lá são uma espécie de nacionalização, de documentação para depois ser vendida. Ficaria somente, então, a pintura das cabines desses caminhões, o que reduziria de 1.200 empregos, aproximadamente, para 400 empregos para o próximo ano. Então, foi feita uma discussão onde que nós queremos saber exatamente o que pretende a Mercedes-Benz. De fato, a Mercedes não confirma isso. Ela não confirma, ela confirma que vai desativar a planta do caminhão, mas ela não diz exatamente o que ela pretende fazer ali em Juiz de Fora para poder manter os empregos. E por que nós insistimos? Porque a Mercedes-Benz, para poder se instalar ali, recebeu uma série de isenções, tanto do governo municipal quanto do governo estadual, para poder gerar, né, uma quantidade de empregos desde que ela se instalou, né? Então, esse compromisso que o Estado, que o município teve com a Mercedes-Benz, ela precisa ser mantido. Um pouco mais de 20 anos? Tem em torno de 20 anos, né? Me lembro quando a Mercedes-Benz chegou, quando foi feito o acordo, a grande festa que foi promovido pela prefeitura, com um desfile, né? Porque era uma montadora, né, grande, importante, de carros, né? Em Juiz de Fora. E ali nós também sofremos muita pressão, porque é um município que está muito próximo da fronteira com o Rio de Janeiro e que vive em função da guerra fiscal que é promovido. O senhor acha que tem a ver com guerra fiscal, essa mudança? Tem a ver com guerra fiscal. O Dória, por exemplo, anunciou, né, um tipo de isenção para a empresa que quiser investir tantos bilhões de reais. 50% de exatamente. Como nós temos também um fechamento de uma fábrica da Ford em São Bernardo do Campo, que é vizinha da fábrica da Mercedes, né? Então há toda uma situação em que vamos dizer, essa ameaça, né, que não é confirmada pela empresa, mas que também não é colocado ao contrário do que se pretende fazer, paira, né, no ar ali na região. O governo do Estado pode fazer alguma coisa? Nós apresentamos nessa audiência pública uma série de requerimentos, além de pedidos de informação de qual foi o montante das isenções, né, que foram concedidas à empresa, o que ela ainda concede, né, quais são os acordos que foram feitos, que muitas vezes os acordos são tratados quase que em regime de segredo. Nós estamos pedindo uma conversa entre o sindicato, a comissão, a empresa e o governo para poder entender e ver aonde que a gente pode mexer nesse assunto. Entramos com um requerimento, inclusive, para que se instale uma mesa de negociação permanente, né, também com a participação da Assembleia. O governo já se manifestou em relação a isso de alguma forma? Não, o governo ainda não colocou, os requerimentos, inclusive, foram aprovados. Nós fizemos a audiência pública em Juiz de Fora, mas os requerimentos foram aprovados recentemente, já deve estar chegando nas mãos do governo, né, e a comissão de trabalho vai exigir essa resposta rapidamente. Deputado, foi um prazer ter o senhor aqui no Mundo Político. Eu que te agradeço, Vivian. Foi um prazer todo meu. Eu conversei com o deputado Betão, do PT. Ele é professor, sindicalista, vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia. Nós falamos sobre educação, falamos sobre reforma da Previdência para os professores, os problemas, os cortes que foram anunciados, os cortes que o governo Zema fez nos recursos da FAPEMIG e os cortes que foram anunciados para as universidades federais. E ainda sobre essa ameaça, que nós acabamos aqui por último falando, essa ameaça da saída da fábrica da Mercedes ou de parte da produção da Mercedes de Juiz de Fora, o impacto que isso pode causar. Enfim, essa discussão está sendo encaminhada ainda, o deputado explicou um pouco sobre isso. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.